Se você tem contato com espíritas há algum tempo, provavelmente já escutou a frase "o acaso não existe". Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Faço uma interpretação sobre esse lema. Essa frase costuma ser repetida com mais frequência quando as pessoas enfrentam situações que elas não conseguem explicar as suas causas. Funciona como se fosse um conceito rolha-tampão. Sempre que tem alguma situação mais complexa, que envolve um conjunto de fatores e a gente não consegue entender na totalidade, muitas vezes, muitos espíritas vão se utilizar dessa frase como uma fórmula mágica. O acaso não existe. Pronto, seria uma suposta explicação. A gente deve ter muita cautela, porque o comportamento humano ele é naturalmente complexo. São vários fatores que interagem para explicar por que a gente faz o que faz ou por que a gente deixa de fazer as coisas. Existem fatores individuais que dizem respeito à estrutura do nosso psiquismo, que dizem respeito aos nossos sentimentos e emoções num dado momento. Existe a nossa trajetória evolutiva, a nossa herança de encarnações anteriores que nos condicionaram a certos modos de agir e de pensar também. Existem as influências provocadas pela organização biológica, uma certa disposição particular no dia, uma certa estrutura genética interagindo com o meio ambiente. Existem as influências dos grupos sociais, o fato de nós crescermos numa dada família, num certo país, com certos valores, numa certa faixa econômica e por aí vai. Existem os fatores espirituais. Os espíritos também interagem constantemente conosco, sugerindo ideias, dando conselhos ou sugerindo que a gente faça coisas que não são lá muito adequadas. Existe também o nosso planejamento encarnatório, usando um linguajar de Allan Kardec, a lei da escolha das provas e das expiações também. Então vejam, todo um conjunto de fatores que vão estar envolvidos no comportamento de uma pessoa. Imagine isso considerando a vida em sociedade, interagindo com várias outras pessoas que têm toda a sua cadeia de múltiplos fatores atuando sobre essas criaturas também. Então, antes da gente afirmar que o acaso não existe, a gente deve ter cautela para entender exatamente o que a gente quer dizer ao enunciar essa frase. Muitas vezes o que eu observo é que as pessoas vão dizer que o acaso não existe no sentido contrário, que se não existe acaso, quer dizer que tudo está planejado. Ou seja, a pessoa nega um extremo afirmando o outro. Porque na fatalidade também existe o problema do livre-arbítrio, porque tudo está escrito de alguma forma. Pode estar escrito nas estrelas, ou naquilo que genericamente as pessoas chamam de destino, ou para os espíritas, pode estar escrito diretamente no seu planejamento encarnatório. E ao dizer isso, não estou negando que a gente faça um plano reencarnatório. Até porque se a gente quer aproveitar ao máximo a experiência de estar no corpo, é lógico, é esperado que a gente faça um roteiro, que a gente planeje aquilo que é de mais importante. No entanto, isso jamais implica em dizer fatalidade. Porque no âmbito moral, e essa discussão que Kardec faz em Livro dos Espíritos, alguma coisa que é fatal vai acontecer independentemente da nossa vontade. E o que os Espíritos esclarecem é, no mundo moral, no universo das escolhas morais, jamais há fatalidade. A gente nunca está destinado a praticar uma coisa ou outra. Isso é sempre resultado das nossas escolhas. Se houvesse acaso ou fatalidade, toda a responsabilidade seria injusta, porque aconteceu além do meu livre-arbítrio, da minha capacidade de fazer escolhas. Então a gente deve tomar muito cuidado. Muitas vezes que a gente chama de que o acaso não existe, por isso que aconteceu tal coisa, implica na verdade que a gente não sabe explicar. Então é melhor, na maioria das vezes, a gente assumir uma postura mais humilde. Não entendo na totalidade por que isso aconteceu, mas acredito de que há um conjunto de causas que determinam isso, que inclusive pode ser parte do planejamento encarnatório. A gente deve ter cuidado nessas nuances para a gente não fazer afirmações muito categóricas
em situações que a gente conhece apenas parcialmente as causas e as condições que estão gerando um comportamento, um fato, um evento e por aí vai. Qual a importância prática disso para as nossas vidas, especialmente quando estamos encarnados? Primeiro, porque o nosso progresso espiritual é autodeterminado. Eu progrido de acordo com os meus esforços, à medida que eu empenho a minha vontade para praticar o bem, para desenvolver as minhas virtudes. Então, não é o acaso ou não é a fatalidade que vai me impulsionar para frente, mas é o meu poder de decisão. E segundo, uma consequência bem direta disso, que é a felicidade e o sofrimento não brotam do nada, mas são consequências das nossas próprias escolhas. Minha vida moral, minha responsabilidade. Se não existe acaso no mundo moral, tampouco existe fatalidade. Tudo aquilo que diz respeito ao nosso comportamento, às nossas relações, ao estado íntimo de felicidade ou infelicidade, é resultado das nossas escolhas, do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Aí, então, é bem pertinente dizer que o acaso não existe. Se o espírito está no estado melhor de felicidade, de serenidade íntima, não é por conta de um acaso, mas é fruto de muito esforço para ele ter realizado esse progresso, para alcançar essa condição. E como Deus é justo, isso vale para todos nós. Portanto, muito cuidado para não usar indistintamente a ideia do acaso não existe, simplesmente como um tampão para situações complexas que a gente não sabe explicar, mas que podem ser perfeitamente explicados se a gente tiver conhecimento de todas as peças, todas as causas que estão gerando aquela situação. Para que a gente não crie uma interpretação mistificada a respeito dos conceitos espíritas. Vale a pena, em cada situação, fazer um exame lógico, na medida do possível e daquilo que a gente está alcançando de entendimento. São as minhas considerações. Se você tem outras interpretações a respeito do acaso não existe, convido você a escrever aqui nos comentários desse vídeo. Peço para curtir e compartilhar, nos ajudando a divulgar o trabalho do IDJF com a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.